São 12 horas e 45 minutos, telefone do povo, 3324.000, alô, boa tarde. Boa tarde, André, doutor Web e ouvintes, internautas. Aqui é Celso Branício, do Bom Jesus. Pois não, Celso, doutor Web está à sua disposição, muito obrigado pela participação. Doutor Web, essa semana agora parece que finalmente, pelo menos aquele problema local nosso aqui, né, dos idosos estarem impossibilitados de usar o transporte gratuito, parece que através da justiça foi corrigida essa injustiça, né? E eu vi na outra emissora, hoje, eles apresentaram os dados lá de que o prefeito está investindo e tentando terminar a obra do anel viário de Barretos, né? Principalmente nesse setor leste. E que eu acho um absurdo, né? Acho que estão pensando na eleição que nem se sabe se vai ter, né? E ele tentando, ainda pensando em eleger o sucessor dele, né? Eu acho que a gente sempre cobrou isso aí de terminar essas dezenas de obras paradas, né? Campeão estadual nesse item, mas acho que não é o momento, né? Acho que no momento de doença, com esse problema grave da pandemia, não se sabe quanto vai gastar, né? De verba, não se pode ficar dependendo só do governo federal. Então, os recursos próprios do município, acho que deveria aguardar algum tempo aí, né? Ter uma definição melhor, pelo menos chegar no pico da curva. E acho que é uma precipitação e sempre questão politiqueira, né? E o que o senhor disse aí na semana passada, eu vi na imprensa regional, por exemplo, em Guaíra, lá, a Rádio Cultura, citando que o senhor tinha pegado pesado, não criticando diretamente, não, mas dizendo que o senhor pegou pesado, eu acho que o senhor pegou até leve demais, né? Naquele problema do Carlão do basquete, o senhor nem citou também o nome dele aí, mas que estava reivindicando se fazer um hospital campanha dentro do Campo do Barretos, né? Que eu acho que é um absurdo, porque tinha um, agora parece que tem 5 internados, o que é pouco para 60 quartos e UTIs, né? Eu acho que é desnecessário tudo isso, e eu endosso o que o senhor tinha falado, né? Não foi exagero nenhum, né? Acho que exagero é esse oportunismo, né? De ficar pensando numa eleição que nem se sabe se vai ter ou não, né? E quanto à questão foi discutida aí também, né, nacional, é um absurdo essa questão, chegar a impedir, né, a nomeação de um ministro, que é um direito do presidente, né? E o próprio juiz, o Alexandre de Moraes, que fez isso daí, era um ex-advogado de uma empresa laranja do PCC, foi escolhido por causa, acho que um dos maiores erros do Temer foi exatamente isso, né, ter nomeado ele, era suspeito até de ser amante da esposa deles. Agora, quanto ao PCC, isso aí é processo, não tem nada de botaria, isso é concreto e também foi passado em sabatina e aprovado, né, que é um absurdo. E ele só entrou por amizade. Aí ele veio inventar isso aqui e os 2 delegados que estavam lá, o que saiu, que deu margem à saída do Moro, quanto o que está lá hoje, que era o número 2, né, está ocupando o cargo temporariamente, são todos ligados a esse Alexandre, né, que estava perseguindo internautas com aquela lei, inclusive censurando a imprensa e usando a polícia. Ele sim, né, pega informações privilegiadas, manda indiretamente na Polícia Federal de forma ilegal, né? Então, acho que é um abuso de poder, né? Uma intransigência de um poder no outro e todos esses ataques sistemáticos, né, ao Bolsonaro. E quanto à crise, é que você está batendo na tecla que ele tem que voltar a trabalhar, realmente foi feita uma nova pesquisa e 40% dos municípios, principalmente os menores, ainda não tem nenhum problema do Covid, né? Então, acho que é mais os grandes centros e um pouco também de maquiagem, como do governador de São Paulo, né? Que essa semana também cometeu um erro grave, demonstrando quem que ele é, né? Ao alegar, em conversa informal por telefone, que ainda não se sabe se realmente ocorreu, mas não foi desmentido, ele pedindo para o ministro da Economia, o Paulo Guedes, desistir do governo para acabar de vez com o governo, né? Para salvar a reputação dele, para ver o quanto que ele pensa no Brasil, né? Ele claramente assinou que é um politiqueiro oportunista, né? Infelizmente. E inclusive aqui em São Paulo foi confirmado aí que caiu em 45% a arrecadação do ICMS. Então acho que ele tem que pensar realmente em reativar, porque se ele fosse eleito, ele ia pegar um país quebrado, né? E está quebrando o Estado, né? Acho que está na hora de realmente voltar às atividades aos poucos, né? Espero que dia 11 ele resolva isso. Obrigado. Boa tarde, Celso. Um bom final de semana. Ô Celso, você fez um pupurri.
Você juntou um monte de fatos ao mesmo tempo. Então, claro que se fosse pegar cada um dos fatos e desmembrar, nós estaríamos aqui a tarde todinha. Mas eu acho que você trouxe o espírito do barretense hoje e de muitos brasileiros. Cansou. Essa história todinha já cansou. E todo mundo quer voltar à vida normal. Eu quero minha vida de volta. A pergunta seria assim, eu quero minha vida de volta. Eu não posso mais continuar nessa insegurança, nessa incerteza. E o medo exagerado. Hoje, os casos que foram chegando de coronavírus que nós atendemos, quando começou o tratamento de imediato, com azitromicina e a cloroquina, o resultado foi muito bom. E tem alguns casos aqui que ainda não vieram a público, mas que as pessoas ficaram em casa e tomando uma medicação e estão saindo em casa da crise. Então, você vê que o caso não é tão grave assim. Falta orientação, falta esclarecimento, falta diálogo, falta tudo. E resolveram buscar a imposição para poder marcar a posição política. Então, o maior problema que nós vemos é isso. Aliás, o governador de São Paulo, segundo consta, ligou para o Guedes. Disse, você é a única pilar ainda sustentando o governo de São Paulo. E ele respondeu, não. Quem está sustentando o governo do Brasil? Quem está sustentando Bolsonaro é o povo. É a coluna do povo. E realmente, se você pegar as pesquisas e olhar bom e ótimo e regular, dá mais de 50%. Quer dizer, a maior parte da população está satisfeita com o governo. Não adianta fazer todo esse terrorismo, que isso não vai levar a nada. Nós precisamos começar a ter conscientização e fazer as coisas com clareza, com firmeza de conduta, com uma conduta adequada, para que tudo possa correr bem. Doutor Web, o Américo Gidrão está mandando uma mensagem aqui. Está primeiro desejando boa tarde, diz que admira muito a postura do senhor, independente de sigla partidária. Isso que é importante, né? Isso que eu acho muito essa ótima colocação. Porque ele fala assim, todo governo emana do povo. E ele pergunta, na opinião do senhor acha que existe possibilidade de impedimento do presidente Jair Bolsonaro? Nosso abraço a você, Gidrãozinho. Que Deus abençoe. Um bom final de semana. Olha, eu repito aquilo que foi dito pelo Guedes. Enquanto o povo estiver ao lado do presidente, ninguém consegue tirar de lá. Querem, de toda maneira, criar fatos para tentar tirá-lo de lá, mas a maioria da população ainda dá sustentação ao governo. E ninguém consegue tirar um presidente que tem a maioria do povo ao seu lado. Tem aqui uma pergunta também, doutor Ebras, uma colocação. A Maria das Graças Rocha, ela diz o seguinte, gostaria de parabenizar o senhor e parabenizar o doutor Jorge, filho do doutor Web, que está conduzindo com muito carinho o Hospital São Jorge. Sabemos que tudo isso vem do senhor, de pai para filho, e que Deus abençoe um bom fim de semana a todos. Amém para todos nós. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Um bom final de semana. Doutor Web, a Marisa Santos, ela está concordando com uma colocação do senhor aí para rever essa questão de valores de água, de luz, nesse momento de pandemia. Eu até complemento essa colocação dela, eu gostaria da opinião do senhor, diante de uma situação que aconteceu essa semana, que foi inclusive destaque no Jornal de Barretos Regional. Eu acho que o senhor teve a oportunidade de ler essa reportagem. Está sendo discutido na Câmara Municipal, diante do quadro que a gente está vivendo aí, pessoas vão ganhar menos, pessoas vão ficar desempregadas, e está sendo discutido aqui na Câmara Municipal, na cidade de Barretos, a compra de um painel eletrônico no valor de R$265 mil. São 17 vereadores, sendo um deles o presidente, que ficam ali numa mesma sala, todos próximos. Que leitura que o senhor faz disso nesse momento tão crítico que a gente está vivendo? Um absurdo. Ribeirão não tem, Rio Preto não tem, Cidade não tem. Uma coisa é o Congresso Nacional, que tem 480 deputados. E aí agiliza a votação. Para agilizar a votação. Agora, com 16 pessoas para votar, precisar de painel eletrônico, é brincadeira. É outros interesses que tem e por trás disso aí. Não tem outra razão de ser. Não tem cabimento comprar esse painel eletrônico.
vai ficar lá inutilizado praticamente, vai se usar, uma vez por semana, e sem justificativa, e sem razão de ser. Porque o vereador vai à tribuna e discute o projeto e dá o seu parecer. Então não precisa nem ser com medo, tem que ser secreto o voto. Não, ele vai lá discutir o voto dele. Então, eu acho que é realmente uma conduta totalmente inadmissível do que está sendo feito em Barretos. Bom, o Celso está mandando mais uma pergunta aqui. Eu sinceramente, a pergunta é para mim e para o senhor também. Eu não vou saber responder, não sei se o senhor sabe. Tem uma entrevista que está circulando aí nas redes sociais do farmacêutico aqui, do André Faleiros. Ele e a esposa, eles foram vítimas do Covid-19, obtiveram aí tratamento, graças a Deus. E ele pergunta, o senhor tem conhecimento se foi o primeiro caso registrado aqui em Barretos? Foi o primeiro que ganhou repercussão dele, né? Não, de repercussão, não foi o primeiro caso, não. E, na verdade, eles não pegaram coronavírus em Barretos. A esposa foi a São Paulo, num trabalho da Secretaria da Saúde, que era funcionária estadual, e nessa reunião acabou pegando coronavírus e, consequentemente, talvez ele deve ter pego da esposa. E agora vários funcionários também tiveram coronavírus. Então, mas não foi do município, não foi aqui que ele pegou. Pegou ali em São Paulo, esse veio de fora. Mas não foi o primeiro caso, foi um caso de muita repercussão, realmente. Pessoa muito conhecida, a mulher funcionária também muito conhecida, muito competente, muito bem relacionada. Então, o caso veio muito a público. Mas não foi o primeiro caso, não. Então, inclusive, acho que a primeira pessoa que se manifestou, que teve o caso de coronavírus, conseguiu sarar, foi ele é um funcionário público, o Hélio trabalha na Secretaria de Saúde, o Hélio Alves, e ele é motorista de ambulância. Ele esteve muitas vezes em São Paulo, ele falou com a gente aqui no Grupo Jornal de Barretos, foi destaque no Jornal de Barretos Regional, várias vezes ele ia a São Paulo, grandes cidades, levando pacientes, e também ele acredita também que ele tenha sido contaminado nessas viagens aí. Com toda certeza, com toda certeza. Mas se você começar então, a analisar, a quantidade de pessoas que teve coronavírus e se curaram é muito grande, é muito grande. As pessoas que têm coronavírus em Barretos e curaram ou estão em casa em tratamento é muito grande. Então não é o bicho-papão que fala. Não é o bicho-papão que fala. E olha, eu tinha 2 pessoas na UTI e as 2 estão saindo para os quartos já. O que demonstra que quando começou no começo e bem atendido, a pessoa sai também viva, sem problema nenhum. Então, por isso que eu acho que tem um terrorismo muito grande nesse número de mortes, de caixão, de urnas, de covas e outras coisas mais. Até então, para atualizar o senhor, doutor Hebe, acabei de receber aqui agora, há 3 minutos, os números de hoje do coronavírus na cidade de Barretos. Casos notificados, 404, casos confirmados, 80, casos descartados, 271, em investigação, 53, pacientes internados, 8, casos na UTI, 2, casos na enfermaria, 6, óbitos confirmados, 3, óbitos suspeitos, 8, curados, 46. Ou seja, confirmados com Covid, aqui na cidade de Barretos, 3 pessoas apenas. Claro. Até o momento. Claro. Eu continuo mortes, melhor dizendo. Confirmados tem mais, com 80. É um terrorismo muito grande. Eu acho que em Barretos não justifica esse alvê todinho que estão fazendo aí. Prende, multa, máscara, não pode sair na rua, não pode trabalhar, não pode abrir o comércio, não pode nada. As consequências desses atos são muito mais graves do que as consequências do Covid. Bom, telefone do povo, 3324.000, última participação na tarde de hoje. Alô, boa tarde. Boa tarde, Big André. Oi, pois não. Vicente. Pois não, Vicente. Doutor Web está à sua disposição. Doutor Web, eu ouvi aí agora com atenção esses números que o André passou aí. E pelo que se sabe, em todo o estado já está em 6.000 mortos. E eu queria que o senhor passasse para a gente aqui como é que é. Diz que o pico, quando começa a voltar o número para trás,
diz que vai ser mais ou menos no fim desse mês ou no começo de junho. Que já está em 6 mil, deve chegar até os 10 mil mortos aqui no estado de São Paulo. E estão falando aí que lá em São Paulo já vai mandar alguns doentes aqui para o interior. Eu queria saber do senhor o seguinte, porque muito se fala que tem muitos fumantes que são os primeiros que estão aí na reta, e outros que têm problema respiratório, problema de bronquite asmático. Eu gostaria que o senhor desse um panorama para a gente. Isso aí ainda vai longe mesmo ou já está mais ou menos no meio? Muito obrigado. Nosso abraço a você, Vicente. Um bom final de semana. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Olha, Vicente, é o que nós temos dito aqui. Muito importante na medicina, principalmente em epidemias, a estatística. Só que tem que tomar um cuidado muito grande com a estatística. Quando a estatística passa a ser manipulada, ela perde o valor. Então, quando a gente começa a falar que não é coronavírus apenas, a pessoa que tem um enfisema pulmonar, que tem uma bronquite crônica, que tem um infarto, que tem um derrame, aqui caiu e levou um tombo e quebrou, teve um problema e uma morte instantânea, vai para coronavírus. Então, esses dados não são confiáveis. Isso aí leva realmente àquela dúvida do que é que está acontecendo de real. O que nós podemos dizer de real é Barretos, porque Barretos nós estamos vendo no dia a dia. No Barretos estamos vendo no dia a dia. E em 1 mês e meio, 2 meses, nós vimos 3 mortes por coronavírus. Só. Então, Barretos tem 120 mil habitantes. Multiplica isso para outras cidades, não vai ter muita diferença. Nós sabemos que quase não tem ninguém. Ele acabou de dizer agora que tem 6 internados. Doutor Web, só interrompendo o senhor com os dados aqui. Apenas hoje, o quadro de momento neste sábado, dia 2, 2 pessoas internadas na UTI aqui do Hospital Nossa Senhora, que está fazendo, seria o QG do tratamento. Apenas 2 pessoas. Então, você vê 2 pessoas, nós temos aqui em Barretos 60 leitos. É, bem baixo. Então, não existe esse medo, porque tudo isso é para poder diminuir a curva da epidemia.